Oi pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez eu vim compartilhar como foi a minha experiência com a prova da OAB. Confesso que tive muita dificuldade para conseguir a aprovação na prova e eu vou compartilhar aqui com vocês como foi a minha experiência tanto na primeira fase quanto na segunda. Na primeira fase eu tentei a prova por 3 vezes, foi uma época muito difícil para mim, porque eu já estava formada, todas as minhas amigas já haviam passado na prova, só eu que não. Então pense o perrengue que foi para conseguir a tão sonhada aprovação. O nosso grande defeito como estudante, seja lá qual for, seja vestibular, prova da ordem, prova de concurso, é que a gente não confia no método. A gente fica sempre procurando, eu sempre estava à procura de novos cursos, de novos livros. Às vezes a gente não foca ali naquele método e acaba se perdendo ao longo do caminho. Então quero compartilhar com vocês aqui o que eu fiz para conseguir a aprovação na primeira fase, que foi a minha maior dificuldade. Na primeira fase, como todos vocês já sabem, temos pouco tempo e são muitas matérias para a gente estudar. Eu foquei em algumas matérias, eu escolhi algumas matérias que eu ia estudar e foquei somente nas questões. Eu não assisti videoaula na primeira fase. Eu particularmente acho que esse é um processo que atrasa muito. A prova de primeira fase a gente tem que ter muita técnica, tem que fazer muitas questões. Quanto mais questões a gente fizer, mais a gente vai aprender e vai estar preparado para fazer aquela prova naquele dia. É uma prova muito extensa e que, além de saber as questões, a gente tem que ser rápido no dia, porque são poucas horas para fazer tantas questões e são questões extensas. Então, o que eu fiz para conseguir a aprovação na primeira fase? Eu comprei aquele livro do Wander Garcia de 5.000 questões, eu vou deixar ele aqui na tela para vocês. E eu até procurei ele aqui em casa para compartilhar com vocês, mas eu não achei. Eu acho que eu acabei doando ou me desfazendo dele, mas eu vou deixar aqui na tela. Esse livro eu fiz várias questões. Vamos lá, eu foquei em ética, eu fiz todas as questões de ética e ali logo abaixo das questões tem a resposta, né? E aí vocês podem estudar com aquelas respostas ali. Eu grifava e estava sempre revendo. Eu fiz todas as questões de ética. Ética é uma matéria muito importante. Eu estudei muito ética, constitucional, administrativo, tributário, eu estudei também, tributário, e penal. Eu não me lembro, não me recordo aqui se eu estudei muito trabalho, processo do trabalho. Eu acredito que não, fui mais pela intuição. Civil, processo civil, também eu fui mais pela intuição. Eu lembro que nas provas que eu fazia, da OAB mesmo, eu tinha mais facilidade com direito civil e processo civil. Então, o que eu fiz? Foquei em penal e processo penal, porque eu tinha muita dificuldade e eu acabei focando em penal e processo penal porque eu tinha mais dificuldade nessas matérias. Então, direito do trabalho, direito civil, processo do trabalho e processo civil, que eu achava mais óbvio para mim, eu não estudei tanto. A dica que eu dou é tenta focar nessas matérias que você tem mais dificuldade. Essa foi a minha preparação para a primeira fase. Eu foquei nesse livro que eu compartilhei aqui com vocês, do Wander Garcia. Vale a pena o investimento. É um livro muito bom. Ele foca mesmo nas questões da prova e aconselho a você fazer todas as questões mesmo que você erre. E aos poucos vai ali, consertando os seus erros, aprendendo cada vez mais. Esquece doutrina, esquece videoaula. A única videoaula que eu assisti foi na reta final, que foi a revisão do CEISC, que passa até aqui no YouTube. Eu fiz algumas revisões, principalmente ali de processo penal, que eu estava com dificuldade, ética. Então você escolhe ali algumas matérias para você fazer essa revisão final. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, dessas 3 tentativas da prova da OAB que eu fiz foque em questões, em livro de questões. Não foque em videoaulas. A minha primeira e segunda reprovação
foi justamente por causa disso. Eu ficava assistindo muita aula, anotando no caderno, eu perdia muito tempo com isso e eu não conseguia aprender a matéria e eu não conseguia passar na prova. Então, seja prático, faça um estudo dinâmico que eu tenho certeza que você vai conseguir aprovação na primeira fase. Agora vamos falar da minha preparação para a segunda fase. Como que foi? Eu escolhi a matéria de tributário, pois eu tive muita afinidade na faculdade com tributário e previdenciário. Já compartilhei isso aqui com vocês no meu outro vídeo. Se você quiser também assistir o outro vídeo, recomendo. Escolhi tributário por afinidade à matéria. Eu só tive um semestre na faculdade dessa matéria. Não foi muito, né? Como vocês sabem. Tem faculdade que dá em 2 semestres, a minha não, foi só em 1. E eu gostei bastante da matéria. Para fazer a segunda fase, eu só tinha 1 mês de estudo. Era 1 mês para acontecer a prova. Eu adquiri o curso do professor Pedro Barreto. Posso até deixar aqui para vocês também o link dos cursos dele, do site, enfim. Vou procurar e deixar aqui para vocês. É um professor excelente, uma didática impecável. Passei de primeira também, eu acho que eu tirei 8 e pouco na prova da segunda fase. Ele passa por todos os pontos, então assim, vocês podem confiar e estudar, gente, mergulhar de cabeça. Eu adquiri o curso, eu assisti todas as aulas, parece que foram mais de 100 aulas, do direito material para o direito processual. Foi muito tranquilo, estudei, fiz todas as peças que ele passava pra gente fazer. Fiz na folha mesmo, como se eu estivesse lá no dia da prova. Eu adquiri também o vade-mecum da professora Josiane Minardi, que é um vade-mecum que vocês podem levar para o dia da prova e consultar. Eu sempre estudava as aulas dele, eu fazia as peças e fazia as marcações no vade-mecum, que é muito importante. As marcações é o que vai te dar um norte e vão te ajudar na hora da prova, tanto para fazer a peça processual como para fazer as questões. Confesso para vocês que eu achei uma prova muito tranquila, a prova de segunda fase. A única questão que pega mesmo é a questão do tempo, né? Que o tempo é bem corrido para fazer ali aquela prova e responder as questões. Então, meu vade-mecum já estava todo marcadinho. Eu lembro que caiu uma questão escrita de ICMS e eu já sabia direto onde é que estava. Então, eu fui lá direto sobre fazer a resposta, sabe? Vou até compartilhar aqui com vocês o meu vade-mecum. Vou pegar ele, gente. Esse é o vade-mecum que eu fiz a prova. Eu fiz em 2019 e recebi a minha carteira do OAB em 2020. Aí o que eu quero mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, ó, pode usar como que é o nome disso aqui? Que separa as páginas, eu esqueci o nome. Aí uma questão lá de ICMS. Aqui, ó, já vem escrito o ICMS, a lei que é. Eu já fui direto na lei, que é essa lei complementar aqui, 87. Eu já tinha estudado ela na minha preparação. E eu já fui direto na lei, dei uma lida aqui no que já estava marcado. Essas marcações aqui pode, né, com marca-texto. E eu já respondi a questão. Era uma questão escrita sobre ICMS. Então, eu recomendo demais esse vade-mecum para quem vai fazer a prova de tributário. É da Josiane Minardi com o Eduardo Sabag, da editora Juspodium. Vocês encontram tanto no site deles como na Amazon. Então, gente, isso é muito importante. Você confiar no professor que está te acompanhando, no método, e fazer tudo que eles falarem para você fazer. E sempre quando vocês estiverem estudando, é com o vade-mecum na mão, ao lado, para vocês sempre consultar e ter aquela familiaridade com as leis. Por exemplo, aqui eu marquei PTU também, PTU, imposto de renda, tá marcado aqui também. E você vai tendo familiaridade com o vade-mecum para que na hora da prova vocês não tenham tanta dificuldade de encontrar tanto a questão da peça como das questões. Outra dica que eu queria compartilhar aqui com vocês: com as minhas reprovações eu aprendi isso. Eu estudava somente de segunda a sexta. Eu não estudava final de semana,
porque eu acredito que todo mundo precisa descansar. E como eu trabalhava e estudava, eu preservava muito meu sábado e meu domingo para fazer qualquer coisa menos estudar. Isso funcionou muito para mim. Eu via que a minha cabeça estava mais descansada e aí na segunda-feira eu estava com mais gás para poder voltar com os estudos. Então, se eu puder dar essa dica para vocês, eu dou. O sábado anterior à prova, eu lembro que eu fui pro cinema, fui distrair, fui comer um lanche gostoso. Então, assim, gente, tentar esquecer aquela prova. É estudar todos os dias, ter aquele compromisso ali de cumprir todas as suas metas, fazer o que precisa ser feito para no final de semana você conseguir descansar. Porque quando a gente fica muito ali focado ali, o cérebro não descansa. E eu acho que isso é muito importante. Eu vejo muita gente falar isso e eu só aprendi mesmo quando eu sofri na pele 2 reprovações e eu sou muito grata a isso porque a gente aprende e passa a dar valor ao que realmente importa. Lembrando que essa prova ela não mede conhecimento, tá? Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Hoje eu sou advogada e eu vejo que muitas coisas ali que eu fiz principalmente naquela prova ali de primeira fase, hoje não me serve para muita coisa. A prática é totalmente diferente da teoria, tem muita coisa que a gente tem que saber que a gente não aprende na faculdade. E é justamente por isso que eu resolvi compartilhar esses vídeos aqui com vocês para poder ajudar cada vez mais vocês. Conte comigo para o que vocês precisarem, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu quero poder ajudá-los, tá bom? E se você ainda não me acompanha lá no meu Instagram, me acompanhe lá, que lá tem muitas dicas diárias e eu espero que vocês gostem. Então, um super beijo e até o próximo vídeo.